Olá, vencedores! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre obediência. Como ajudar os nossos filhos a serem obedientes? Como estabelecer regras claras para os nossos filhos? Como fazer com que os nossos filhos sejam obedientes na escola? Como ensinar obediência? Isso e muito mais hoje no nosso canal Pais e Filhos. Sejam todos bem-vindos! Pais vencedores formam filhos vencedores. Pais e filhos vencedores. Esse é o lema do nosso canal. Esses são os vídeos que você está assistindo. E hoje, falando sobre obediência, vou falar para vocês agora sobre 4 tópicos de como desenvolver esse princípio tão fundamental na vida dos nossos filhos, que é a obediência. Tá bom? Então, primeiro tópico, melhorar a forma de obedecer. Então, a melhor forma de fazer com que meu filho participe ou seja obediente é realmente sendo obediente também. Então, se o meu filho é obediente, é porque isso é um reflexo da minha vida para com meu filho. Eu já disse em outros vídeos aqui, a melhor forma de ensinar o meu filho realmente é ser aquilo que eu desejo que meu filho seja. Então, as regras fundamentais é importante para a criança compreender as regras da casa. Então é importante que você, pai, você, mãe, estipule de maneira muito clara quais são as regras da casa. E é muito importante também que o seu filho participe das regras da casa. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer uma reunião em sua casa, em família, e aí você vai traçar quais são as regras da casa. Mas me diga uma coisa, com que idade é a idade ideal para que os filhos possam participar das regras da casa? A partir dos 4 anos de idade, a criança já pode participar porque ela já compreende quais são as suas regras, quais as regras ela deve seguir e quais os seus deveres ela deve cumprir. Então, regras e deveres, ela já pode participar quando ela tiver 4 anos de idade. Quando o seu filho já tem nessa idade, ele é apto para poder entrar na discussão de quais são as melhores regras para a sua casa. Quando ele participa das regras da casa, automaticamente ele vai obedecê-la, porque ele ajudou a escolher quais regras são boas e quais não são. Então, aprenda, pai, porque pais vencedores formam filhos vencedores. Filhos vencedores aprenderam com os pais a serem obedientes. Então, a melhor forma é exatamente essa. É você, pai, ajudar o seu filho a participar da estipulação das regras na sua casa. Tá bom? Então, lembre-se disso. Eu vou fazer um acordo com vocês aqui e vocês vão ver. Primeiro acordo, você vai aqui já deixa o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal se não for inscrito. E o meu acordo é esse agora. Se no decorrer do vídeo você gostar do vídeo e ver que realmente o vídeo é importante para a sua vida, você vai divulgar com todas as pessoas do seu WhatsApp, do seu Facebook e vai pedir também para ele se inscrever no canal. Feito o acordo? Tá joia? Então vamos lá. O segundo princípio, eu vou dividir esse segundo princípio em 6 passos, tá bom? Esse segundo princípio é como a gente vai fazer com que os nossos filhos entendam o que é realmente as regras da casa. Como estabelecer essas regras com os meus filhos. Então vamos lá. Primeiro passo desse segundo passo é o número 1. Fale das suas preocupações. Fale com seus filhos quais as preocupações que você tem com relação ao futuro dele, se ele realmente não for uma criança obediente. Ele tem que entender que algo que ele faz de errado o incomoda você como pai, e isso vai te ajudar a desenvolver no seu filho o que é bom e o que é ruim. Também fale sobre as mudanças, elas são boas. Então explique para os seus filhos as consequências positivas das mudanças de hábitos do seu filho, tá bom? Também entenda o seguinte, faça com que seu filho possa refletir naquilo que ele faz de errado, tá? Se seu filho anda fazendo alguma coisa que é desobediente às regras que você já estipulou, faça com que ele entenda. Então, a melhor forma é que ele reflita nas suas ações. Se ele refletiu nas suas ações, automaticamente ele vai entender que pode ser coisas boas ou ruins, dependendo se ele obedece ou se ele desobedece. Lembrando que quando ele participa da formação das regras, vai facilitar para ele também a obedecê-las. Tá bom? Então, quando você vai falar daquelas mudanças, que é o tópico 2, que nós falamos aqui,
ele vai entender que a mudança traz benefícios. E se a mudança traz benefícios, vai ficar fácil para ele refletir nas consequências sobre o que ele está fazendo de bom ou o que ele está fazendo de ruim, tá bom? E o nosso também, o quarto passo aqui desse item 2 ainda, é depois que as regras forem estabelecidas de maneira clara, você pai, você mãe estabeleceram ali a regra da casa, e vou dividir isso em mais dois, o ponto A e o ponto B. Se a criança obedeceu, você tem que ressaltar e fazer com que ela seja valorizada por ser obediente, tá bom? Então, depois que você estipulou as regras da casa, fale em voz alta quais são as regras da casa e depois permita que todos respondam se concordam ou não com as regras, tá bom? Então esse é o primeiro tópico aí. Leia em voz alta as regras e que todos falem, incluindo a criança, no caso se ela tiver 4 anos ou mais, se ela concorda ou não com as regras. E aí vem o tópico B, que é se ela não concordar com as regras. Se ela não concordar com a regra, você, pai, vai tomar a responsabilidade para si e fazer com que a criança entenda o que é melhor. Por quê? Porque ela escolheu das regras, então ela sabe o que é bom, o que é ruim. Você já fez com que ela refletisse, fez com que ela entendesse que as mudanças são boas e então você vai assumir a responsabilidade agora de fazer valer as regras da casa, porque você sabe o que é melhor para ela, tá bom? Então, esse é o nosso segundo tópico e agora vamos para o terceiro tópico, tudo bem? Então, vamos para também o nosso quinto passo aqui. Assuma o compromisso, pai. Você deve assumir o compromisso de ter o equilíbrio na sua casa, de fazer valer as regras da sua casa. Quando você assume o compromisso de obedecer também às regras, pai, ajuda o seu filho a desenvolver nele o senso de obediência. Quando a gente assume o compromisso de fazer valer as regras, pai, aí eu chamo a atenção de você para um ponto. Muitos pais começam e fazem todos esses tópicos que eu falei anteriormente. Mas quando chega nesse aqui, tem pais que falam assim, mas eu fico com dó do meu filho. E o meu filho, eu estipulei as regras, mas ele chora tanto, ele implora, ele fala um jeitinho, aí eu fico com dó de fazer valer as regras. Lembre-se, pai, isso são regras. Regras foram feitas para ser obedecidas, tá? Seja você mãe ou seja você pai. Se vocês estipularam as regras, tenha um compromisso de fazer valer as regras da casa, tá? Às vezes, quando o filho desobedece, isso não significa que ele é uma criança horrível ou má, pelo contrário. Isso significa, talvez, que ele está testando a sua autoridade. E por ele estar testando a sua autoridade, você como pai, você como mãe, tem que fazer valer desse compromisso que você fez. Você fez um compromisso aberto com seu filho de que as regras seriam essas e todos deveriam cumprir. Então, você pai, quando seu filho desobedecer, você mãe, entenda. Você tem que assumir o compromisso de fazer valer as regras da casa, tá bom? E o sexto tópico é para você entender o seguinte, vou dividir ele em dois também. Quando a criança obedecer, pai, quando a criança obedecer, ressalte isso nela. Premie ela, celebre, faça uma festa. Isso é bom. Vai fazer com que ela entenda que toda obediência que ela tem aos pais traz resultados bons, seja através de um abraço, um carinho, um beijo ou uma palavra de ânimo falando parabéns, filho, parabéns, filha, você foi obediente e ela vai se valorizar entendendo que quando ela faz algo de bom, incluindo obedecer, ela é beneficiada com carinho, com amor dos pais, tá bom? E o segundo é quando a criança não obedece. Sabe o que a gente faz? Quando a criança não obedece, a gente não chega lá e, como alguns pais dizem, né? Vai colocar o castigo logo de cara. Pelo contrário, calme-se. Bom, quando o seu filho desobedecer, converse com o seu filho. Entenda por que ele está fazendo isso, por que ele é desobediente. Depois que você entendeu o que está acontecendo, aí sim você vai ajudá-lo a não ser mais desobediente. Aqui eu vou fazer uma aspas aqui, vou abrir um parênteses. Nesse caso especificamente, quando o seu filho desobedece simplesmente por desobedecer, sem nenhum motivo aparente, cabe aqui o cantinho da disciplina. Se você não tem um cantinho da disciplina, é a hora de você formar. Um cantinho onde a criança vai refletir, parar, pensar no que ela fez de errado. Lembre-se que você é um pai vencedor. E você quer que seu filho também seja vencedor. Então, para isso, você também tenha um local para a disciplina. Tudo na vida que a gente faz, seja você adulto ou não,
tem consequências. Então, quando você faz algo de ruim, as consequências virão. Por que que na infância, ali, quando a criança está aprendendo a desenvolver o seu caráter ainda, por que não ter o cantinho da disciplina? Então, nesse momento, quando você conversou com a criança, entendeu por que ela foi desobediente e a desobediência dela não teve um motivo justificável, e olha aqui que eu não estou falando, desobediência não tem justificativa, mas às vezes tem uma situação ou outra que a criança está passando que precisa de uma atenção especial e discipliná-la não será o momento adequado. Então, pense com moderação, analise, converse com seu filho e você vai chegar no consenso se pode ou não colocá-lo no cantinho da disciplina. Mas entenda, mesmo quando nossos filhos desobedecem, a gente tem que entender o porquê que ele está nos desobedecendo. Vamos lá para o nosso terceiro grande tópico. O nosso terceiro grande tópico é falar um pouco mais sobre isso. Quando o nosso filho vai mal na escola. O nosso filho vai mal na escola e por ele estar mal na escola, ele acaba desobedecendo os professores, desobedecem os pais, não tem respeito por ninguém na escola. E às vezes ele até é um bom aluno, tira notas boas, mesmo assim ele é desobediente. Então o que eu devo fazer? Primeiro, você vai conversar com o seu filho, porque você tem que gastar tempo com ele. Nós já fizemos um vídeo aqui sobre o amor, tá? Então, você vai lá, caça no nosso canal os outros vídeos falando sobre amor e que você tem que conversar, entender o seu filho. Tempo de qualidade e em quantidade. Então, gaste tempo com o seu filho para que você possa entender o que está acontecendo. Gaste mais tempo com ele para que assim ele possa gastar tempo com você explicando o motivo ou, quem sabe, o não motivo, se eu posso dizer assim, da desobediência. Então, o segundo tópico também, dentro desse grande tópico grande, é falar o seguinte: todos os dias, quando o seu filho chegar da escola, ouça o seu filho, ouça para que ele possa contar as histórias do que aconteceu no dia a dia dele da escola. Talvez, pai, e eu já gravei o nosso vídeo falando sobre bullying aqui, o seu filho está sofrendo bullying na escola e você não está dando a devida atenção para ele, e aí sim, ele está te desobedecendo ou desobedecendo os professores e está tentando aí, de alguma forma, chamar a atenção para si, para que alguém ouça com atenção o que está acontecendo. Então, o segundo tópico aqui é ouvir com atenção todos os dias as histórias que seu filho traz da escola, tá bom? O outro tópico é converse com ele sobre o seu comportamento, tá? Por que que ele está fazendo isso? Por que que ele está sendo desobediente na escola? Por que que ele é desobediente em casa? Lembre-se, pai, pais vencedores formam filhos vencedores. Pais e filhos vencedores, eles conversam, eles dialogam entre si. Então, converse com seu filho e depois de você conversar com ele, se coloque à disposição para resolver os problemas do seu filho, tá bom? Então, coloque-se à disposição para que assim, se tiver algum problema grave, você possa resolver, tá bom? E o outro tópico é reconheça e valorize os atos de obediência dele dentro da escola. Isso eu já tinha falado no outro tópico, mas agora aqui dentro da escola. Reconheça e valorize, tá bom? E também, dentro desse tópico grande, nós queremos falar sobre ajudar o seu filho. Ajude ele a entender, tá? O que ele está fazendo não é bom e que o que ele está fazendo, sendo desobediente, sendo até desrespeitoso, se eu posso dizer assim, ele também traz para si inimizades. E às vezes ele não está entendendo por que nenhum coleguinha gosta dele, talvez pela sua atitude desobediente, não está tendo amizades na escola e pelo contrário, em vez de fazer amigos, está fazendo, vou colocar, inimizades, tá bom? Então, chame a atenção do teu filho e faça ele entender também sobre esse tópico, tudo bem? E agora, lembra do nosso acordo? Logo alguns minutos atrás no vídeo, eu não esqueci, tá? Nosso acordo é, se você está gostando do vídeo, já deixa o like, tá bom? Compartilhe nas suas redes sociais e se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom? Nós fizemos um acordo aqui. E você quer que seu filho seja obediente? Então também seja um telespectador aqui no YouTube obediente e deixe o seu like, se inscreva no canal e faça com que o nosso canal atinja muito mais pessoas, tá bom? Vamos agora para o nosso tópico e eu quero que você preste muita atenção nesse quarto tópico. Esse quarto tópico vai fazer uma reviravolta na sua vida com relação à obediência nos seus filhos, tá bom? Eu quero que você entenda uma coisa. Quando a gente quer que os nossos filhos sejam obedientes, nós temos que estabelecer rotina, tá bom? Adulto não gosta de rotina, mas criança ama rotina. Para que assim ela seja obediente, ela tem que ter horários para tudo. Horário do café da manhã, horário do almoço, horário da janta, horário até para brincar.
Então, quais são os horários que você já estabeleceu para o seu filho? Se você não estabeleceu a rotina ainda, não estabeleceu a regra da sua casa, esse é o momento, tá? Esse é o momento para você colocar uma rotina dentro da sua casa. Que horas que seu filho acorda? Ele acorda meio-dia? Não, ele acorda 1h da tarde? Por que ele acorda assim? Ah, é porque ele está de férias. Ah, não, é por causa disso ou de outro motivo. Pare, pensa, reflita. Mesmo no período de férias, mesmo quando ele não tem outra coisa para fazer, mesmo quando ele não está estudando, ele tem que ter rotina. Acordar no horário, tomar café no horário, almoço no horário, janta também no horário. Então, vai fazer e desenvolver no seu filho que ele tem que entender, opa, eu tenho rotina. E a minha rotina realmente tem que ser cumprida, porque os meus pais, eles querem que eu seja obediente. Lembra-se que ele já participou das regras da casa, as rotinas da casa, ele também deve participar e vai fazer com que isso desenvolva cada dia mais o desejo nele de continuar sendo obediente aos pais. Não esqueça disso. Você é um pai que quer ter um filho vencedor. Lembre-se, você é um pai vencedor. O fato de você estar assistindo esse vídeo até agora é que realmente você é. E se você ainda não é, está lutando para ser, o fato de você estar aqui é um sinal de que você vai ser muito em breve. Então, pais vencedores formam filhos vencedores, não esqueçam disso. O objetivo aqui é que pais e filhos se tornem vencedores. Então, pai, vamos agora para o nosso tópico falando sobre esse aspecto ainda, né? Como ensinar a obediência aos nossos filhos. Pai, você tem que entender o seguinte, quando a gente vai ensinar, a gente não pode ter medo. E às vezes eu vejo muitos pais que têm medo de educar os seus filhos. Como assim medo? Sabe como é que eles têm medo? Em certo sentido, o pai tem medo de magoar o filho, de fazer o filho chorar, tem medo de o filho se tornar uma criança sem amor. Ah, não, é porque meu pai e minha mãe era muito rígida, era muito dura. Então, agora eu não quero que o meu filho tenha esse medo de mim. Calma, pare e reflita. Se porventura você errar, pai, peça perdão para o seu filho. Lembre-se que nós estamos ensinando valores para os meus filhos que eles vão levar para a vida inteira. Então, se você errou pelo excesso, peça perdão. Você vai estar ensinando para o seu filho através do seu exemplo. Lembre-se de uma coisa. Você está ensinando o seu filho a ser obediente, para isso você também tem que ser obediente. Então, se porventura você não cumpriu a regra estabelecida da casa, peça perdão para o seu filho por não ter cumprido. E bola para frente, continua na jornada. A grandeza não está naquilo que eu faço de bom para o mundo. A grandeza está em quando cometer algum erro, sacudir a poeira, levantar e continuar avançando. Você é um pai vencedor que quer transformar os seus filhos em vencedores. Sejam bem-vindos ao canal Filhos Vencedores e que hoje você possa entender o que é ser e desenvolver a obediência dos nossos filhos. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, compartilhar nas redes sociais e se você não é inscrito, inscreva-se no canal aqui, para que muitas outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo que você está tendo. Agora me diga uma coisa, você era um filho obediente? Se você não era, comenta aqui o que você fez que deixou os seus pais de cabelo em pé. Quero saber um pouco de vocês, tá bom? Até mais, tchau!